Muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quinta-feira, 1º de outubro já. Para você que acompanha a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não há problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. É só você acessar o endereço que você já conhece muito bem, www.gazetaweb.com, e você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo à medida que vai também se informando no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a gente também está presente lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. E a gente inicia o nosso programa sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família que cabe muito bem no teu bolso e que agora você pode acompanhar tudo da tua casa, marcar consultas, pegar também resultado de exames da tua casa, do teu lar, acompanhando também tudo, fazendo tudo pelo teu celular, pelo teu computador ou pelo teu tablet, tá bom? E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então para ver os principais destaques da Gazeta de Alagoas amanhã de hoje. Abre então aí www.gazetadealagoas.com e a gente acompanha aí também esse tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, de maneira digital também, acompanhando aí as novas tecnologias, né? Gazeta de Alagoas, apenas 4 municípios aqui de Alagoas não registram mortes por Covid. Retaliação, Renan Filho exonera mais de 30 pessoas ligadas ao vice Luciano. O ano é 2021, mas a gente ainda tem esse tipo de retaliação aqui na nossa política, né? Grande Maceió, BRK Ambiental paga 2 bilhões e assume distribuição de água. Estado acumula perda de quase 24 mil empregos. A gente confere também aqui embaixo outros destaques. Caso Braskem, mais de 1.706 imóveis serão realocados. Zima volta a autuar a empresa por descarte de detritos. Trânsito muda próximo a obras do viaduto da PRF, então para você que vai precisar passar por lá, fica atento a essa mudança, tá bom? Sindipol pede prisão de titular de CEPLAG por desobediência. A parceria entre TSE e o WhatsApp vai combater roubos e disparos. Olha só, coisa boa aí para essas eleições, então, né? Concurso da Procuradoria-Geral do Estado prevê 15 vagas com salário inicial de 30.400. Fica aí para você que de repente tem interesse em alguma dessas vagas. Confiança de empresários de Maceió cresce em agosto. Bolsonaro diz que indicado para Supremo é Cássio Nunes. Esses e outros destaques, acesse lá www.gazetadealagoas.com e vai acompanhando aí os principais destaques para essa manhã, porque a gente também vai trazendo para vocês informações quentes. Olha só, a gente já começa a nossa manhã com um protesto na região da Barra Nova, lá em Massagueira, que traz um protesto de moradores e trabalhadores do sistema de abastecimento que fecharam a AL-101, reclamando da privatização da Casal. A gente tem aí imagens, inclusive, no vídeo para mostrar para vocês, imagens desse protesto que está acontecendo ainda nessa manhã, desde as primeiras horas da manhã de hoje, né? Agora há pouco, o Centro de Gerenciamento de Crises, nessa imagem aí a gente vê a via completamente bloqueada pelos manifestantes, né? Essa manifestação, repito, acontece desde as primeiras horas da manhã de hoje. Eles estão fechando a AL-101, reclamando da privatização da Casal. Porém, agora há pouco, o Centro de Gerenciamento de Crise e o Batalhão Rodoviário conseguiram liberar o trânsito parcialmente depois de negociar com as lideranças do movimento. Fica aí esse registro para vocês. Se precisa, então, passar por essa via, né, por essa AL-101, vale lembrar que o trânsito já foi liberado parcialmente aí nessa região. Começa, então, a fluir ali o trânsito na AL-101, próximo a Massagueira, tá bom? E a gente continua falando sobre protestos. Ontem, os transportadores escolares cobraram apoio para a categoria que está parada desde o fechamento das escolas com a pandemia. A gente vai ver mais informações na matéria de Viderlan Araújo.
Há mais de 6 meses vivendo a incerteza, os motoristas de transportes escolares realizaram um protesto para poder tentar chamar a atenção das autoridades e dar uma solução, um direcionamento para esse problema. A Micheline Corrêa está aqui do meu lado. Micheline, está na hora de vocês voltarem a trabalhar e essa manifestação, esse protesto pacífico é com o intuito de despertar das autoridades uma solução para o problema de vocês. Bom dia. Bom dia. Na verdade, nós não estamos aqui pedindo a volta às aulas, porque nós sabemos que com elas ainda não existe a vacina contra o Covid e as crianças vão realmente estar em risco de acordo com os pais. Nós estamos aqui pedindo um auxílio emergencial, uma linha de crédito que venha suprir a nossa necessidade. No dia 1º de julho, dia do transportador escolar, nós fomos ao Palácio do Governo e lá recebidos, foi nos imposto a única possibilidade que foi um empréstimo no Banco Desenvolve, com taxas de juros abusivas, um prazo curto para pagar. Ora, nós não estamos trabalhando, não sabemos quando vamos voltar, como podemos assumir um compromisso de uma parcela de 700, 800 reais sem perspectiva de pagar, né? O nosso interesse é trabalhar. Foi nos prometido também um serviço na Secretaria da Saúde e a Prefeitura até agora nem nos procurou, nem nos possibilitou trabalhar de qualquer forma que for, agregando nossos carros e a gente está nessa situação. O motorista que só sobrevive exatamente do transporte escolar, Micheline, esse encontra-se no quadro mais crítico nesse momento. É verdade, tem colegas nossos que o transportador e a esposa é a monitora, e a renda da família depende realmente só do transporte escolar. Temos muitos amigos passando necessidades, literalmente, né? Vendendo já o que tem, inclusive saindo até do transporte devido a não poder pagar as parcelas do banco e os carros estão aí, escondidos nas garagens para o banco não vir tomar, porque possibilidade também de acordo com o banco não existe. A nossa situação é realmente de calamidade, né? A gente tá... O protesto hoje vai até que horas e, naturalmente, qual vai ser o destino de vocês? A prefeitura, é isso? Nós descemos, né, pela Fernandes Lima, paramos ali no Alagoinhas e agora estamos indo para a porta da prefeitura esperar, né, a sensibilidade do prefeito em nos atender para nos ouvir, já que o ofício protocolado na prefeitura e no governo desde abril, início de maio, mais ou menos, não foi atendido, que são essas reivindicações, né? Inclusive a taxa de vistoria que nossas vans faz na SMTT semestralmente. Só foi adiada, mas não foi isenta. Quantas vans participam nesse exato momento do protesto? Aproximadamente umas 50 vans. Todas aqui de Maceió? Maceió, Satuba e Rio Largo. Tem umas 3 ou 4 representando o Rio Largo. Mas devido até a necessidade de combustível, né? Estão passando necessidade, não tinha nem combustível para vir toda a massa. É o retrato desses trabalhadores de transporte escolar que precisam da participação do poder público através da prefeitura, do governo do estado, para dar um direcionamento para esse momento de incerteza. São 6 meses sem atividades, muitos passando por necessidade em quadro crítico, porque depende apenas do transporte escolar para sustentar suas famílias, e o retrato é exatamente esse. 50 vans aproximadamente aqui em um dos trechos mais populosos da parte considerada da classe alta de Maceió. Aqui estamos na praia de Jatiuca e essa concentração ocorre neste exato momento com imagens de Francisco Nogueira. Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 525 na NET Claro. A gente volta então aqui para o estúdio, gente, a gente vai falar, a gente viu aí esse protesto e temos visto na realidade nos últimos dias, né, uma série de protestos acontecendo desde a sexta-feira, foi quando nós fizemos uma cobertura exclusiva ao vivo aqui no TV Mar News, mostrando o protesto dos funcionários da Veleiro, uma situação bastante difícil deles lá, a empresa também numa situação difícil, acaba então não pagando os direitos dos trabalhadores que foram demitidos, acaba atrasando também
os salários dos funcionários que continuam trabalhando na empresa e a gente vai entender o que pode e o que não pode, qual o direito do trabalhador e o dever do empregado diante de uma situação como essa, aqui recebendo no nosso estúdio mais uma vez Geraldo Carvalho, advogado do direito trabalhista. Eu queria que a gente pudesse pegar exatamente como um exemplo, exatamente essa situação do pessoal da Veleiro, né? Nós mostramos aqui ao vivo no nosso programa uma situação muito complicada deles, pedindo para que, de fato, os direitos deles estivessem assegurados. O que acontece com a situação deles e até onde vai, como é que a gente pode dizer, até onde vai também o direito da empresa? Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Veja bem, Porlane, eu costumo dizer, quando essas situações são críticas e especialmente nesse momento de pandemia, eu costumo deixar claro que nenhuma legislação trabalhista foi revogada. Claro que não agora. Em 2017 nós tivemos uma reforma trabalhista que teve uma alteração legislativa importante, todo mundo já sabe, eu acho que não cabe até muitas discussões, mas, claro que cabe, mas não é o momento, porque a pandemia, que precisa ficar claro, a pandemia, essa crise econômica, essa crise social, essa crise de saúde, não revogou nenhuma legislação trabalhista, o que significa dizer que direito a férias, o gozo e o recebimento de férias, com aquele terço constitucional, aquele terço, um terço a mais, o recebimento do 13º salário, o recebimento, o depósito, o recolhimento regular de FGTS, das competências de FGTS mês a mês, INSS, tudo isso está devido. E também se mantém na hipótese de demissão. Na hipótese de demissão, ela vem um pouco agravada, porque se for sem justa causa, se não for um motivo causado pelo empregado que tenha cometido alguma falta grave, aí ele tem direito a absolutamente todas as verbas acessórias. As de natureza salarial que eventualmente estejam atrasadas, seja salário, seja férias que estejam em atraso, pagamento, 13º, os FGTS que eventualmente não tenham sido recolhidos, ele passa a ser exigível imediatamente quando da rescisão contratual. Se não imediatamente, se tiver tudo certinho naquele período de 10 dias que é previsto pelo artigo 477, parágrafo 8º da CLT, sob pena de multa. Vale, então, a gente ressaltar, né, como você já bem disse aí, que não é porque nós estamos nessa situação de instabilidade financeira por conta da pandemia do novo coronavírus que a empresa ela deve se eximir das suas responsabilidades trabalhistas. Perfeito. Para complementar a informação, é o seguinte, os direitos do trabalhador são devidos e a responsabilidade da empresa em decorrência do risco próprio da atividade econômica. Aí você diz, vem uma situação que prejudicou tudo, mas o risco da atividade econômica, ele deve ser arcado pela atividade empresarial, que recebe também os lucros quando vem lucro. A gente defende, e a legislação é nesse sentido, que quem recolhe os louros, também tem que suportar os prejuízos, os ônus. A lógica é essa. Nada obsta, no entanto, que, sabendo da condição da empresa, o empregado aceite um acordo, porque ninguém sabe mais da situação da atividade empresarial do que o empregado que está lá dentro, está vendo quantos clientes estão sendo atendidos, está vendo que o fluxo diminuiu, está vendo que a venda diminuiu, seja lá em qual atividade, e ele pode, desde que querendo, aceitando, ele pode fazer um acordo que, né, recomenda-se que seja levado à justiça, para a justiça verificar a legalidade daquele acordo e a partir de um juiz ou uma juíza do trabalho e cada um com seus advogados ou advogadas, fazerem um acordo para ser homologado pela justiça e ser pago de acordo com como for definido. Entretanto, o que precisa ficar muito claro para a classe trabalhadora e para a classe econômica, para a classe empresarial, é que esse acordo ele tem que ser um acordo, não pode ser imposto. Não pode, por exemplo, a empresa dizer, olha, vamos fazer esse acordo, senão eu não vou poder pagar nada e você não vai receber nem seguro-desemprego nem FGTS.
Quando a demissão é sem justa causa, é devida, já foi dado até aviso prévio e simplesmente fica nessa história de não paga porque quer forçar a pessoa a assinar um acordo que ela não quer aceitar. Isso é um ato ilícito grave, isso pode ser interpretado a depender até criminalmente. Por quê? Porque isso daí é um abuso do direito do empregador, colocando uma faca no pescoço do trabalhador que ou recebe, ou faz aquele acordo, ou não recebe nem o fundo de garantia, nem o seguro-desemprego, quando ele já está demitido. Isso é muito grave. Agora, a informação que precisa ficar claro, tanto para o trabalhador, tanto para o empregador, é que isso tem remédio. Quem achar que vai fazer isso e vai ficar numa boa, vai ganhar tempo, porque enquanto o empregado não se decide, também não precisa pagar a rescisão nem começar a pagar o parcelamento, está completamente enganado. Por quê? Porque o trabalhador pode procurar um advogado, pode procurar uma advogada, julgo dizer que deve, procurar a Justiça do Trabalho, denunciar essa circunstância e, inclusive, conseguir liminares no sentido de bloquear o valor da rescisão. Porque, eu fui demitido dia tal, comprovei que fui demitido no dia 10 de setembro. Aí, chega no dia, hoje, 1º de outubro, não tem verba rescisória pago ainda, quando o prazo da legislação é de 10 dias, já se presume não, já está errado, e se presume uma má-fé. Aí você entra com a liminar, o juiz concede, por exemplo, 48 horas ou 5 dias para que a empresa prove que pagou. Se não pagou, não tem como comprovar, concede a liminar de bloqueio de contas de uma vez. Por quê? Porque estava abusando de um direito, abusando de um poder econômico em face do trabalhador. Então, tem como coibir essa conduta ilícita do empregador. Inclusive, o Poder Judiciário Trabalhista ele tem sido muito pontual nisso, muito incisivo, muito firme nesse tipo de situação. Aqui em Maceió não tenho casos, principalmente depois da pandemia, as liminares nesse sentido, de bloqueio provisório enquanto se discute um processo das verbas rescisórias que estão presas, estão sendo concedidas de uma maneira muito maior, em quantidade muito maior depois da pandemia. E é o trabalhador saber que tem sim a opção. A mesma regra se aplica também às empresas que estão em recuperação judicial? Perceba, as empresas que estão em recuperação judicial têm um regramento de execução diverso. A recuperação judicial, ela é prevista pela Lei 6.404 e é uma lei de natureza de direito empresarial, no entanto, confunde com todos os outros regulamentos, certo? E enquanto ela confunde com todos os regramentos, ela interfere na área do direito civil, ela interfere na área do direito de família, ela interfere na área do direito do trabalho, ela interfere em absolutamente todas as áreas. O que é que ela faz? Ela pega todos os créditos que estão em fase de execução judicial, todos os direitos que os credores, e centralizam a execução num processo que tramita, via de regra, na justiça comum, via de regra absoluta, na justiça comum, na justiça estadual. E toda e qualquer execução, todo qualquer pagamento da empresa tem que observar a ordem de credores definida na recuperação judicial. Então, se a empresa está em recuperação judicial e o trabalhador está ainda continuando na atividade da empresa de recuperação judicial, ele tem prioridade na ação de recuperação. Percebe? Ele vai ter prioridade na ação de recuperação. Por quê? Porque verba trabalhista, em regra, já tem prioridade e se forem verbas trabalhistas que decorram do período da recuperação judicial, ele tem prioridade, inclusive as verbas trabalhistas já prioritárias. Por quê? Porque como a empresa da recuperação judicial quer voltar à atividade econômica com qualidade, então ela precisa continuar a atividade. Então, os trabalhadores que estão trabalhando naquela empresa que está em RJ, mas continuam, eles acabam tendo prioridade porque viabilizando o pagamento deles, viabiliza a continuidade da atividade econômica e assim se viabiliza também o pagamento dos demais credores, porque a empresa vai se recuperando. Verbas rescisórias nessa situação de RJ também se aplica da mesma forma? Como é que funciona? Aí é onde está. As verbas rescisórias antes da recuperação judicial,
certo? Ou ainda durante a recuperação judicial, mas de trabalhadores que não trabalharam no período de recuperação, eles observam aquela prioridade de até 150 salários mínimos. São créditos prioritários, certo? São créditos de natureza privilegiada, na ordem da falência, certo? Concorre, por exemplo, com o tributo, que é prioritário também, que é da União e tudo. Eles têm a preferência, mas eles vão serem cumpridos no processo de recuperação judicial, não tem prioridade. Eles têm prioridade no processo, mas acaba atrapalhando, porque não vai receber na Justiça do Trabalho. Você vai na Justiça do Trabalho para discutir quanto custa aquele crédito. Por exemplo, tem dano moral, tem outras coisas que eu ainda não sei qual é o valor. Vai para um processo de conhecimento na Justiça do Trabalho e quando terminar o processo de conhecimento, que é oitiva de testemunho, análise de documentos, se tiver prova pericial, quando terminar tudo isso, que o juiz dá uma sentença, aí, se for o caso de subir para o segundo grau, o tribunal der um acórdão que transitar em julgado, aí vai ser pago no processo de recuperação judicial. Só precisa ter a percepção que só não é assim, em casos de recuperação judicial, para aqueles trabalhadores que trabalham durante a recuperação judicial, porque eles são essenciais ao pagamento de todos os demais créditos. Entendo. Certo? Agora, mais ou menos nesse sentido. Pois é, então é necessário o trabalhador ficar atento, ter consciência dos seus direitos também, né? E, é claro, também procurar um advogado para poder orientá-lo nesse momento. Perfeito. A orientação de quem entende, informação é poder, em todas as áreas. A função do jornalismo ela é muito bonita por isso. Mas no direito, em especial, em momentos de crise, crise social, por exemplo, a CLT, ela tinha 70 anos. A CLT é de 1934, com Getúlio Vargas. E era um regramento que, por mais que você não fosse um estudioso da área, todo mundo conhecia. 70 anos dá para você moldar uma cultura social de conhecimento da lei. Todo trabalhador sabia direito do FGTS, do 13º, do seguro-desemprego, das férias, todo trabalhador sabia. O que ocorre é que teve uma modificação muito grave com a reforma trabalhista em 2017 e de lá para cá foi uma sucessão de modificações graves. Foi lei de terceirização, foram as medidas provisórias que interferiram bastante. Algumas delas caducaram, outras delas foram transformadas em lei. A exemplo da 14.020, que era a MP 936, virou lei. E para você acompanhar isso, você com segurança, para que as relações sociais se deem da melhor forma, a solução, a orientação é buscar informação com um advogado, com um profissional competente para tanto. Com certeza. Geraldo, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, com certeza. Eu que lhe agradeço. Um abração. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Já, não sai daí.